obesidade e tóxicos ambientais têm em comum? É o que nós vamos descobrir a partir de agora no Qualidade de Vida com a doutora Jussara Munareto. Tudo bem? Bom, a gente vê falar que a obesidade tem múltiplos fatores, né, múltiplas causas da obesidade. Mas essa causa eu fiquei realmente chocada. E se fala pouco a obesidade ligada a fatores tóxicos gerados no nosso mundo, né? Então a gente percebe que a obesidade não é uma coisa localizada em determinada parte do mundo, na verdade está acontecendo no mundo todo. Então um dos fatores que pode estar envolvidos nessa obesidade ou substâncias obesogênicas são os tóxicos ambientais, ok? Então, agrotóxicos, existem vários tipos de agrotóxicos e como é que eles agem, né? Então, eles são chamados xenoestrógenos, que são estrógenos de origem estranha e que fazem alteração no nosso quadro, vou dizer assim, da parte endocrinológica. Então eles são chamados disruptores ou desreguladores da nossa atividade endocrinológica. Então atuando sobre a tireoide, atuando sobre as nossas glândulas em geral, sobrecarregando nossa glândula suprarrenal, né? E esses disruptores endocrinológicos, eles podem afetar inclusive a mãe, a gestante, levando essa criança a ter uma condição de obesidade quando ela nascer. Então, ou seja, ela já vem contaminada com substâncias que alteram a atividade endocrinológica, tá? E gerando então a obesidade, ok? Então, uma das coisas que a gente pode falar que são tóxicos ambientais é sobre os plásticos, né? Nossa vida está cheia de plásticos, né? Então uma das coisas que foi retirada no mercado seria aquela mamadeira que era tóxica, né? Com bisfenol, tá? Então já foi retirada através da legislação, se constatou que trazia prejuízo para os bebês e foi retirado. Mas existem ainda outros tipos de bisfenol, que por exemplo, nos enlatados a gente tem ele é forrado dentro da lata, ela tem uma substância que é plástica, que também é chamado bisfenol, e se ele é quebrado, aquela película, ela pode contaminar o alimento. É por isso que dizem que depois que a gente abre uma lata, a gente já tem que tirar o alimento dela. Ou quando ela está amassada. Né? Quando ela está amassada também ela pode quebrar aquela película e trazer contaminação então para o alimento e trazendo então alterações endocrinológicas para a pessoa e gerando a obesidade, tá? O DDT é um tóxico já pouco utilizado, mas ele é um tóxico agrotóxico e tóxicos para combater pragas também, né? E tem os chamados então fitalatos. O que são os fitalatos? Os fitalatos são plásticos que fazem com que eles fiquem molinhos, né? Então eles fiquem flexíveis, né? Então esse plástico aqui, né? Então ele é flexível, tá? Então ele torna a coisa flexível que é fácil então de tu manusear, de tu mexer. Então bonequinhas podem ter esses maleáveis, podem ter fitalatos, né? Na verdade nós deveríamos ter uma legislação no qual fosse colocado que era isento de fitalatos, né? Porque muitas pessoas, como ele tem com vários nomes complicadíssimos, e a pessoa não tem como gravar o que é aquele nome científico daquela substância que tem vários tipos de plásticos, né? E tu não tem como ter conhecimento disso. Então o que é importante? É importante que a gente tenha uma legislação no qual esteja colocado que é isento de fitalato ou fitalato free, né? Ou seja, que não tenha, para a gente poder ter segurança de utilizar os plásticos, né? Então eles estão presentes em embalagens em brinquedos, equipamentos médicos, esse próprio PVC, esses são alguns exemplos. O PVC, então, que é um poliestireno, né? Então que a gente muito usado por todos nós, né? Exatamente. Diariamente. Isso. Então ele tem que ter cuidado com esse plástico aqui, porque ele pode, especialmente se tiver gordura, né? Então se ele passa muito
a substância tóxica passa pela gordura. Então, carne, queijo, então, especialmente se o alimento estiver quente, ele pode passar para o alimento, esse produto tóxico, e trazer prejuízo para a saúde. E é uma informação bem importante, porque esse aqui em especial é muito usado na cozinha, né? Pra gente tapar um alimento, cobrir um alimento. Então, o que a gente deve utilizar para evitar então essa contaminação? Vidro, tá? Se a gente puder usar vidro para condicionamento, alimentos, sucos, todas as coisas líquidas, se puder ser vidro. A única coisa que não tem toxicidade identificada até hoje é vidro. Então, acondicione em vidro, evite a utilização de plástico para evitar então a contaminação. Então, a gente muitas vezes a gente não sabe onde é que tem essas substâncias tóxicas, né? Os fitalatos e outras coisas. Em garrafas de água, em pisos de vinil que tem PVC, então que é essa substância que pode ser tóxica, em embalagem de alimentos, é muito comuns. E uma das coisas bastante comuns que as mulheres usam muito é o esmalte, né? Até no nosso esmalte. Então, o esmalte, especialmente aquele esmalte que tem brilho, tá? O que tem brilho tem mais fitalato, tá? Então, ele pode contaminar a mulher, porque ele passa pela pele a contaminação e vai gerar então perfumes, sabonetes, shampoos. Então todos a gente deveria ter uma orientação se tem ou não tem fitalato lá dentro, porque isso vai gerar então alterações endocrinológicas e pode gerar obesidade, tá? Então é importante que a gente esteja atento, inclusive sobre isso, porque pouco se fala sobre o risco de tóxicos ambientais e obesidade, tá? Então, uma das coisas que vem no plástico, que a gente pode identificar... Que a gente nunca observa, né, doutora? Ele tem um quadradinho, né, e dentro desse quadradinho tem um número, tá? Que seria o tipo de plástico que existe, tá? Então, tem um nome aqui de cada um, que são nomes complicados, tá? Então aqui a gente normalmente para embalagens de alimentos, de outras coisas, então tem vários desses que vão até o 7, tá? Isso daí tem uma legislação internacional que ele vai avaliando os riscos, né? Então isso a gente pode avaliar se foi feita a avaliação de risco ou não, e daí tem alguns tipos de plásticos que são menos prejudiciais para a gente, tá? Então, quais são os alimentos, quais são os plásticos que têm menos riscos, são menos tóxicos? São os números, então dentro daquele quadradinho, então toda a embalagem plástica, ela vai ter um quadradinho que é semelhante àquele anterior lá, um triângulo, e dentro desse triângulo vai ter esses números. Então os números que são menos prejudiciais para conter alimentos é o número 2, número 4 e o número 5, tá? E os que têm mais riscos são o número 1, número 3 e número 6, ok? Então cuidar então com relação àquele triângulo. Então esses aqui então são poucos tóxicos, né? E esse aqui já é o número 1, tá? Então aqui embaixo, né? Claro que esse aqui ele é uma embalagem de uma substância mais para limpeza, né? Mas ele é o número 1, tá? Então, ou seja, ele libera fitalato, ok? Então ele pode ser tóxico para o nosso organismo. Então já esse aqui, esse copo plástico aqui, já é número 5. Então ele tem pouca probabilidade de trazer contaminação e gerando então a obesidade. Então os xenoestrógenos são muitos, né? Então se a gente olhar aqui a lista com esses nomes complicados aqui, de agrotóxico, de lubrificantes, adesivos, pinturas, né? Ele tem muitas coisas, então é difícil. Então porque isso que é importante, que exista uma legislação em que a pessoa tenha claro se tem ou não tem contaminante, né? Para facilitar. Porque se nós não tivermos escrito isso, é muito difícil as pessoas conhecerem, saberem que aquele produto que tem um nome complicado ali, se ele traz prejuízo ou não traz prejuízo para a saúde. Que é só o que nos importa, né? E que é o que o consumidor final precisa, entendeu? Ter conhecimento se aquele produto que está presente ali, se ele é alguma coisa que pode trazer risco para a saúde ou não. Então isso aqui, não utilizar
com calor, tá? E nada com coisas que tenham gordura, porque a gordura é que absorve o fitalato, né, que é presente nesse filme de PVC. Acondicionar os alimentos preferencialmente no vidro, em potes de vidro. Exato. E não em potes de plástico. Copos, se puder serem de vidro, dá mais trabalho, mas dá mais saúde também. É melhor. O risco é bem menor. Então, se puder ser coisas de vidro, optem por vidro, porque ele é mais seguro e mais higiênico e é melhor. Bom, o tema é polêmico e surgem algumas dúvidas, né? O que a gente poderia substituir no dia a dia pelo papel filme, que é tão usado por todas nós, donas de casa, não é, doutora? Bom, uma das coisas que é menos prejudicial, aquele saquinho que vem pão, ele é um tipo de plástico que não é tão, que traga tanta toxicidade. Por isso que às vezes vem um pão quentinho, né? E daí ele pode ser, aquele plástico, ele é menos tóxico que esses plásticos comuns, tá? Esse tipo de plástico aqui de PVC. Então, de repente guarda aquele saquinho plástico e pode acondicionar algum alimento, alguma coisa, usando aquele plástico que é menos agressivo, que traz menos risco de contaminação. Bom, quem não usa aquela tampinha no micro-ondas, né? Ela também. Ela é extremamente prejudicial, ela com certeza libera muitos tóxicos para o alimento, não deve ser utilizado. Especialmente porque plástico aquece, libera substâncias tóxicas, os fitalatos. Esses fitalatos são liberados tanto no contato direto quanto na evaporação. Ele evapora e traz então a contaminação pela evaporação também. Nossa, a gente põe direto em cima do prato para aquecer, né? Não deve jamais usar o Tupperware, tá? Porque ele realmente, e tu vê que o micro-ondas ele aquece muito, né? Então aquele Tupperware nunca deve ser utilizado. De preferência, jogue fora. Nossa Senhora. Tá? Porque realmente ele é extremamente prejudicial para a saúde, de jeito nenhum. Na verdade, o ideal, não era usar micro-ondas, né? Então a gente sabe que ele desordena as moléculas dos alimentos, né? Então ele torna um alimento pouco saudável, ele perde muito das propriedades físico-químicas. Então o micro-ondas não deve ser utilizado para cozimento, né? Talvez para aquecer alguma coisa levemente, tudo bem. Quebrar um galho. Para quebrar um galho, mas não como uma coisa de cozimento, de alimentação, produzir um alimento dentro do micro-ondas não é o mais adequado. Esses dias eu estava assistindo aquele programa É de Casa e eles estavam testando, porque tem algumas explosões no micro-ondas, às vezes a gente coloca aqueles pratos com a borda prateada, dourada, e causa uma explosão no micro-ondas. E aí colocaram um potinho como esse e ele realmente mostrou ele deteriorado no micro-ondas também, e aí esse bate-papo acabou me lembrando dessa cena. Exatamente, então não é bom usar nada de plástico dentro do micro-ondas, nem coisas metálicas, né? Então dentro do micro-ondas, vidro. Tá? Vidro, na nossa vida, vidro. E é saúde. A coisa mais antiga que existe e ainda mais segura. Mais certa, então, né? Mais certa, menos risco para a saúde. Obrigada, doutora. Amei as dicas. Amei.